Mateus capítulo 13, verso 44, versículo 44. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 44. Graças a Deus. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Fala muito sobre a importância do reino de Deus. Amém? Amém. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Somente até aí. Amém? Através de parábola. A parábola é uma história no qual Jesus usava figuras do cotidiano para poder ilustrar. Será que o reino de Deus é um reino capitalista, o qual o povo de Israel aguarda um Messias capitalista, um Messias político, o qual vai governar sobre eles? Eles estão aguardando até hoje. Mas o que é o reino? Jesus disse para Pilatos que o reino não é deste mundo e que o reino não é visível. O reino está entre nós. O reino foi estabelecido em nossos corações. O que é o reino de Deus? O reino de Deus foi o que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e felicidade no Espírito Santo. Então o reino de Deus, ele é paz. E quem tem o Espírito Santo, quem tem a paz de Deus, ele vive tranquilo mesmo em meio às guerras. Irmãos, eu presto atenção na palavra de Deus em relação acerca do reino. Isso fala muito acerca das pessoas que se convertem verdadeiramente a Deus, daqueles que têm de fato um encontro com Deus. Eu costumo dizer que culto não é lugar onde nós fazemos petições. Culto é lugar onde nós venhamos prestar de fato um culto e agradecer a Deus pelo dia que passamos, por tudo aquilo que Deus já tem nos dado. Muita gente que faz do culto, sei lá, ele passa o tempo inteiro pedindo. É pecado, pastor, pedir? Não é pecado. Mas o propósito do culto é agradecer a Deus, é reconhecer que Deus é Deus na nossa vida. Assim também quando nós aceitamos o Senhor, quando nós recebemos, na verdade, o Senhor Jesus na nossa vida, nós o recebemos não por aquilo que Ele tem para nos oferecer, mas por aquilo que Deus é. E o que Deus é tudo em nossa vida. Aleluia. Nós não poderemos ou poderíamos sobreviver sem a presença de Deus. A presença de Deus é uma realidade na nossa vida, independente, irmãos, das circunstâncias que eu vivo. Eu não posso deixar de viver na presença de Deus. A ausência da presença de Deus na minha vida me faz uma árvore seca, uma folha seca lançada ao chão, ao vento. Então, olha a importância de nós estarmos servindo a Deus. Mas primeiro precisamos entender o valor deste reino, o valor do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que procuram o Senhor Jesus na igreja porque a vida da pessoa está de fato destruída. Aí procura o Senhor Jesus, mas tão somente por isso, quando na verdade nós deveríamos buscar a presença de Deus por aquilo que Deus é, simplesmente por aquilo que Deus representa na nossa vida, por Ele ser o nosso Pai, por Ele ser o nosso Senhor, por Ele ser o nosso Salvador. Aleluia, Deus. Não porque eu estou precisando de um alimento, não porque eu estou precisando de uma restauração na minha família, não. Aí quando as coisas
não acontece conforme o que nós desejamos, aí colocamos Deus contra a parede, ficamos de mal com Deus, sendo que Deus não tem nada a ver. Entende? 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso de número 13, o apóstolo Paulo fala acerca das lutas que passamos. Não há sobre vós tentação, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Então as coisas que acontecem na nossa vida, Deus não tem nada a ver. Tem a ver com aquilo que nós semeamos, daquilo que nós produzimos e aquilo que nós estamos vivendo. Tem a ver conosco mesmo, não tem nada a ver com Deus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Nós não podemos responsabilizar Deus por um caos que nós estamos vivendo, irmãos. Isso é muito perigoso. Nós queremos responsabilizar Deus. Ah, mas Deus não está fazendo nada na minha vida. Espera aí, mas Deus tem alguma coisa a ver com isso? Fomos nós que cavamos, fomos nós que trilhamos e que semeamos algo que não foi bom, e agora nós estamos vivendo numa consequência. O que Deus pode fazer é preparar um caminho no deserto para que possamos trilhar um novo caminho. É isso que Deus pode fazer para aliviar a nossa carga, a nossa dor. Mas não queira responsabilizar Deus pelas mazelas que passamos, murmurando contra Deus. Poxa, eu vou na igreja e nada acontece. Poxa, eu estou servindo a Deus já tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, a minha vida financeira não mudou. Peraí, a maior riqueza, o maior tesouro você já encontrou. Glória a Deus. As demais coisas aqui depende muito da minha capacidade, da minha disponibilidade de trabalhar, de correr atrás, de acordar cedo, de colocar diante de Deus o meu projeto e falar: Deus, abençoa a minha vida. Depende, irmãos. Depende muito do meu esforço. Depende muito do meu esforço, de eu estudar. Quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera? É bom se especializar, é bom estudar, é bom correr atrás, é bom se programar, se preparar. Agora Deus não tem nada a ver com caos. Deus não tem nada a ver por que a minha vida não deu certo, por que a minha família está daquele jeito, por que pessoas se afastaram da minha vida. Deus não tem nada a ver. Isso é no dia a dia. 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio sobre vós tribulação ou tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus para nos livrar e nos dar o escape. Devemos sim buscar a proteção de Deus e não responsabilizar Deus, querer colocar a culpa em Deus pelas coisas que estão acontecendo em nossa vida. Devemos sempre nos aproximarmos de Deus com gratidão, sempre agradecido, igual a missionária falou, levantar pela manhã, abrir a janela e dizer: obrigado, meu Deus, pelo dia. Obrigado, meu Deus. Independente, irmãos, do que nós estamos vivendo, se temos coisa boa no nosso prato, na nossa mesa, ou não temos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é só uma fase. Daqui a pouco as coisas vão melhorar. E se não melhorar também, irmãos, o importante é que a nossa alma está guardada, escondida com Cristo em Deus. Agora, uma coisa errada é que muitos pregadores da teologia e muitos coaches nos ensinam, é dizendo que Deus é obrigado a nos abençoar, que Deus é obrigado. Irmãos, Deus não é obrigado. Deus não é obrigado. Olha só a parábola do tesouro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, o qual um homem achou e o escondeu. Olha só o reino de Deus como funciona. Nós estamos andando, de repente nós nos deparamos com um tesouro escondido. Aí nós encontramos,
Na parábola, Jesus ensina que o homem guardou para si, ele escondeu de novo, e depois ele vai, vende tudo o que tem para adquirir aquele campo, porque adquirindo aquele campo, aquele tesouro seria dele. Assim é o reino de Deus. Então, na nossa caminhada, acontece exatamente isso. Esse tesouro incalculável é o Senhor Jesus. Amém, Deus. O qual nós, quando nós nos deparamos com o Senhor Jesus, muitos de nós, quando encontra, guarda de novo, esconde, igual esse homem fez. Ou seja, a pessoa guarda no coração e não manifesta o seu testemunho, e vive com aquilo escondido, ninguém sabe, porque ele ainda não declarou, não houve uma declaração pública de fé. Tem muitas pessoas ainda que conhecem a palavra de Deus, mas não houve ainda uma manifestação, não houve ainda um testemunho de fé. Então as pessoas sabem do tesouro, sabem da existência daquele tesouro, mas ele oculta aquele tesouro, ele oculta. O campo aqui é o mundo. O campo aqui é o mundo, irmãos, é o sistema. É o sistema. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? Eu já disse, o reino de Deus é paz, é alegria, é felicidade no Espírito Santo. Para nós tomarmos posse deste reino, nós temos que abdicar, nós temos que abrir mão de tudo aquilo que nos impede e fazer uma declaração pública de fé e dizer: esse tesouro é meu. Então o homem pega, vende tudo quanto possui para adquirir aquele campo, porque adquirindo aquele campo, aquele tesouro se torna uma posse dele. Então o reino dos céus acontece exatamente isso. Enquanto não acontecer essa renúncia, nós não abrir mão de tudo aquilo que ainda nos impede, nós não iremos viver uma vida plena, ou seja, vivermos na plenitude de Deus. Olha bem que o texto, o reino de Deus funciona exatamente o oposto daquilo que muita gente imagina. Para tomar posse do reino, nós temos que vender tudo, ou seja, abrir mão de tudo, se disponibilizar de tudo, se desraigar de tudo, abrir mão de tudo, abrir mão das nossas raízes, abrir mão da nossa rotina. Nós temos que abrir mão de tudo para obter esse tesouro maior. Foi por isso que Zaqueu se levantou no meio do grupo e falou: eu vou vender tudo que eu tenho, vou dar aos pobres, e se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Você sabe por que ele fez isso? Porque ele havia encontrado a maior riqueza da vida dele. Então precisamos, irmãos, entender que a maior riqueza, aquilo que realmente nos preenche, é o Senhor Jesus. O resto é detalhe, irmãos. O resto é detalhe. Devemos servir a Deus consciente de quem realmente Deus é e o que Ele representa na nossa vida. Para muitos, Jesus é apenas um homem bom, um homem disposto a abrir portas, a entregar chaves, a dar um automóvel. Para muitos, Jesus é essa figura, uma figura que está pronto ali para abrir portas para você, para dar uma cacetada naquela pessoa que te persegue. A visão de muitas pessoas em relação a Deus
É exatamente isso, porque aprender errado. Não sabe o que representa Deus, o que é Deus. Meu Deus. Ah, não mexe comigo não, porque Deus vai te dar uma paulada, Deus vai te matar. Não toqueis nos meus ungidos, né? A pessoa interpreta esse texto totalmente errado, totalmente distorcido. Deus não é esse ser que estão pintando nas igrejas por aí. Muito pelo contrário, irmãos. O homem pega, encontra um tesouro e ele abre mão de tudo, ele vende tudo, ele se despiu, literalmente, ele se entrega totalmente. Nada mais tem importância para ele a não ser o Senhor. Aleluia. Então eu estou servindo a Deus consciente. É o tal do culto racional. Culto racional é um culto consciente daquilo que eu estou fazendo e daquilo que Deus representa na minha vida. Irmãos, a minha vida pode estar um caos. Eu já tive vivendo situações na minha vida que se eu desse um passo para trás, era para o abismo, era para o cemitério. Nada mais. Irmãos, eu já estive no fundo do poço várias vezes, acamado em um hospital. Só faltava a morte, não tinha mais nada. Não tinha roupa, não tinha nada. Não tinha nada. Um passozinho, 1 milímetro já era para o caixão, já era para o cemitério, não tinha nada. Mas a minha fé continuava em Deus, porque Deus é muito mais do que o material. Deus é muito mais do que essas coisas, irmãos. Deus é muito mais. Deus representa a minha vida. Deus é a minha vida. Deus é a minha salvação. Então, irmãos, eu estou muito grato por aquilo que Deus fez na minha vida, pela minha salvação. O resto, irmão, é detalhe. Se os irmãos forem a alguns continentes do mundo, da África, os irmãos vão ver que eles são muito felizes com tão pouco. Coisas que nós jogamos fora, eles dão glória a Deus por terem em sua mesa. Eu já presidi igrejas lá, irmãos, em Moçambique. Eu estou dizendo isso para você. O que nós jogamos fora, o que se encontra nos nossos lixos, eles dariam tudo para ter. Eles dariam tudo para ter lá na mesa deles. Coisas que nós jogamos fora, porque eles sabem do Deus que serve, irmãos. Um Deus que vai muito além do que o materialismo, do que os recursos naturais. Um Deus poderoso que vai muito além. Então, irmãos, quando falamos de culto racional, é que precisamos ter esse entendimento. Estamos aqui prestando um culto a Deus, sim. Louvamos, engrandecemos a Deus, não por aquilo que Ele tem para nos oferecer, mas por aquilo que Ele já fez em nossa vida, por aquilo que Ele já nos deu. Imagine, irmão, olha o privilégio, seu nome escrito no livro da vida. Imagina, a pessoa pode ter rios de dinheiro lá fora, a pessoa pode ter muitos status, a pessoa pode ter fama. O que adianta se o nome dele não estiver no livro da vida? Me diz aí, o que adianta? Você sabe por quê? É porque ele não deu valor a esse tesouro. Ele não abriu mão da sua vida por amor a esse tesouro, por amor a esse Deus. Então, bem-aventurado, irmãos, é aquele que se abstém para poder tomar esse tesouro. Amém? Então, vale muito a pena. Quando nós viemos muitas vezes para Jesus, nós viemos todo arrebentado mesmo, isso é normal. A gente vem todo arrebentado. E muitas vezes, irmão, quando nós, principalmente no caso de vícios, essas coisas, a pessoa, eu falo para minha esposa, irmão, isso é um processo. Tem muitas pessoas na igreja que os pastores não têm paciência.
A pessoa cai mesmo. Tem muitas pessoas que estão na igreja 6 meses, que vêm de um contexto difícil. Aí a pessoa tropeça, mas tropeça. É porque não é fácil, irmãos. A libertação, ela é um processo, ela é progressiva. Não é porque a pessoa abriu o coração para Jesus, levantou as mãos, que no outro dia a pessoa já está liberta e eu tenho que requerer daquela pessoa. Não, você tem que... Não é assim que as coisas funcionam. A nossa vida é um processo. Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e não estão libertos verdadeiramente. Então, irmãos, é um processo. A nossa vida é um processo. Então tem muitas pessoas que estão nos cultos, nas igrejas, e que realmente nós não podemos exigir dessa pessoa algo que nem nós mesmos a gente consegue lidar conosco mesmo. E muitas vezes nós exigimos, eu digo nós assim, tem muitos pastores na igreja que exigem de uma pessoa aquilo que nem ele mesmo consegue. Então, irmãos, o reino de Deus, em primeiro lugar, ele habita em nossos corações. Ele foi estabelecido em nossos corações. E ele é paz, alegria, felicidade do Espírito Santo. Ele não é nem comida e nem bebida. Ou seja, ele não é material. Ele não é recursos. Ele não é dinheiro. Ele não é capital. Não é. Ele não é comida nem bebida. Ele é paz, ele é felicidade no Espírito Santo. Ele é alegria. Então o reino de Deus é isso. E o que é o reino de Deus? É como um homem que encontra um grande tesouro oculto, e ele vai e vende tudo que tem, compra aquele campo, adquiriu aquele tesouro, pronto, se torna os maiores milionários. Pois é, quem tem Jesus, ele é rico. Ah, mas o pastor não tem nada, ninguém tem nada. Ah, pois é, mas tem Jesus. Jesus é tudo. Aleluia. Jesus é tudo. Jesus é a vida. Aleluia. Jesus é paz. Jesus é a nossa alegria. Amém? Então não fica triste, irmão, porque se alguma coisa der errado na sua vida, se as lutas vierem, não fica triste com Deus não. Fica não. Busque em Deus essa paz que o reino de Deus representa na sua vida. Ah, mas me abandonaram, me deixaram, todo mundo virou as costas para mim. Todavia Jesus jamais fará isso. Então, irmão, dá valor àquilo que Jesus é na sua vida, naquilo que Jesus representa na sua vida. Eu estou dizendo isso, irmão, porque existe uma necessidade de falar. Eu ia pregar um outro texto aqui. Eu ia pregar um outro texto, de repente o Senhor me trouxe aqui, dizendo: filho, fala para a minha igreja, o maior tesouro, aquilo que realmente importa, eles já encontraram. Aleluia. Não se entristeça, não se turbe por nada. As tentações, as tribulações que vocês estão enfrentando, tudo isso é humano, mas eu sou fiel para vos dar o escape. Eu sou fiel para apaziguar essa tempestade. Mas eu quero dizer, Deus não tem nada a ver com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos vacilos, com as nossas escolhas. Deus não tem nada a ver. E queremos agora responsabilizar Deus só porque nós estamos na igreja. Só porque nós estamos servindo na igreja, queremos responsabilizar Deus por aquilo que eu plantei lá no passado. A pior coisa do ser humano, irmãos, é não cair em si, é não reconhecer o seu estado. A pior coisa do ser humano é isso. A pior coisa. Só quem esteve no fundo do poço e foi levantado pelas poderosas mãos de Deus, Aleluia, sabe a importância da presença de Deus, e que ela é muito mais valiosa do que qualquer ouro ou qualquer prata deste mundo. Deus, Ele é Deus fiel. Eu já estive totalmente destruído, totalmente arruinado, e Deus me deu família, Deus me deu vida, Deus me deu saúde,
Deus, Ele é poderoso para colher aonde Ele não plantou, para juntar aonde Ele não espalhou. Amém, Jesus. Deus é fiel, irmãos. Deus não precisa de nada para operar o milagre em nossa vida quando Ele quer operar. Amém? Então eu deixo essa mensagem. Eu vou deixar só um texto aqui para reflexão dos irmãos. Isaías 42. Isaías 42, 19. Isaías 43, 19. Isaías 43, 19. Muitas vezes, irmão, nós estamos querendo, nós estamos querendo Deus, presta atenção nisso. Muitas vezes nós estamos querendo Deus, gostamos de servir a Deus, mas nós não estamos querendo abrir mão de algumas coisas. Não estamos querendo, então não tem como. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler o verso 18. Isaías 43, 18. Só para os irmãos entenderem. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha só, irmão. Muitas vezes queremos o novo de Deus, mas estamos presos à velha vida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Aleluia. Deus funciona assim. Tudo novo. Não pensa você, eu vou vir para Jesus e Deus vai restaurar aquilo que eu perdi. Não existe. Não existe isso. Se alguém está pregando isso, não existe. Deus restaurar, irmão, se Deus tiver que restaurar alguma coisa do meu passado, eu vou viver tudo de novo, todo o mesmo sofrimento que eu vivi. Não, olha só o que Deus está dizendo. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Irmão, passou. Não faça residência no passado. Passou. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, ou seja, um direcionamento, um novo caminho. Olha só o que Deus faz. Porventura não a sabereis, eis que porei um caminho no deserto. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Deus vai colocar um caminho, uma direção no deserto. Jamais vai te colocar lá atrás de novo. Restaura, Senhor, aquilo. Não, Deus não vai restaurar. Deus vai fazer tudo novo. Aleluia. Novo. Novo. Tudo novo. Irmãos, as pessoas que temem com Deus, que ficam teimando, sabe? E opta por voltar atrás. Eu vou de novo refazer uma aliança. Uma aliança que já foi quebrada, irmão. A pessoa tenta refazer. Irmão, é sofrimento dobrado. Eu digo isso porque eu já vi muita história. Muitos, nesses mais de 25 anos pregando a palavra de Deus, eu já vi muita coisa neste mundo. Muito sofrimento, irmão, terrível. E tem pessoas que não voltam vivos. Preste atenção. Não queira retroceder por uma coisa que Deus já deu um basta. Irmão, não queira arrombar uma porta que Deus fechou. Não queira. Nunca faça isso. Deus fechou uma porta, eu vou lá e vou arrombar. Não, porque, irmão, é porque eu acho, é muito achismo. Deus não trabalha com achismo. Mas eu sinto no meu coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para a sua vida, para a minha vida. Se Ele está dizendo, eu coloco um caminho no deserto, trilha esse caminho, é porque é para você não olhar, não voltar à vida antiga. Tudo novo. As pessoas que estão dispostos a viver o novo de Deus, irmãos, isso mexe com a nossa estrutura.
Isso mexe. Isso é doloroso, pastor? É doloroso, não é fácil. Viver o novo de Deus não é para qualquer um. Não é. Requer fé, confiança naquele que nos guia. Requer muita confiança em Deus. Mas saiba de uma coisa: os resultados para a sua vida serão maravilhosos. Amém, Deus. Se você se dispor a trilhar o caminho que Deus hoje colocou no deserto para você, pode ter certeza. Eis que porém o caminho no deserto e rios no ermo, e os animais do campo me servirão, e os aqui está escrito o trajeto. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. É o que Paulo também viveu isso. Paulo teve que largar tudo e trilhar um novo caminho. E não é fácil. Seguir Jesus realmente é abrir mão das raízes, é abrir mão das rotinas, é abrir mão da velha vida, é abrir mão daquilo que você pensa, é abrir mão daquilo que você acha. Enfim, é abrir mão. É você se lançar, é você abrir mão de tudo e adquirir aquele tesouro. Aleluia, Deus. Amigos vão sair da sua vida, entre aspas, né? Pessoas que você achava, vai sair, todo mundo vai sair. Deus vai fazer uma limpeza. Aí você vai trilhar. Aí sim, Deus vai começar a preparar tudo novo na sua vida. Amém, Deus. Novos relacionamentos, nova vida, novos amigos, tudo. Você vai começar do zero. Esse é Deus, irmão. Ah, mas eu vou querer voltar. Se voltar, sinto muito. Tem muitas pessoas que voltam. Tem pessoas que ainda conseguem sair. Tem outras que não saem, viu? Não consegue sair. Não consegue. As pessoas morrem porque simplesmente retrocederam. Então, mesmo rastejando, mesmo fraco, mesmo nessa condição de pecador, porque, como eu disse, a libertação, ela é um processo, ela é progressiva. Conforme nós vamos caminhando, nós vamos nos identificando com Deus, conhecendo Deus um pouco mais, vivendo Deus, e assim até chegar à plenitude, né? A nossa vida cristã é como a aurora que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Amém? Amém. Então é assim a nossa caminhada cristã, é como a aurora. Cada dia que você vai caminhando, vai brilhando um pouco mais, vai brilhando, brilhando. Por isso que Deus falou: eu vou colocar o caminho no deserto e logo sairá a luz. Está brilhando, até chegar, se tornar dia perfeito na nossa vida, amém? Amém. E você vai olhar depois, vai dizer: muito obrigado, meu Deus. Valeu a pena, valeu a pena. Deus sabe o que é o melhor para nós, irmãos. Quando você se lança na vontade de Deus e espera nele, você não vai se arrepender. Vale a pena esperar. Amém? Amém. Então eu deixo essa mensagem para os irmãos. Essa é a palavra profética. Não estava no cronograma essa mensagem, essa palavra. Eu tinha marcado em outros lugares aqui. Era uma outra mensagem, mas Deus me deu essa palavra, esse alerta. Deus me usa muito na revelação, irmãos, da palavra. Da palavra. Da palavra. Tá? Porque a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela não erra. Tá? A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus não volta vazia. Muito pelo contrário, antes ela produz um resultado para o qual foi enviado. E outra, a palavra de Deus, ela tem um endereço certo. Jamais ela cai por terra. Jamais falamos ao vento. Jamais. A palavra de Deus sabe, ela tem uma direção. Então, se você sentiu que Deus falou no seu coração, abra o seu coração. Saiba que Deus tem o melhor para nós, para a sua vida, amém?
Eu falo, pode acontecer o que acontecer. Para quem já esteve várias vezes, no fundo de poço, irmãos, eu já tentei retroceder várias vezes na minha vida. E eu só voltava arrebentado. Pela misericórdia de Deus, porque já era para Satanás ter me tragado. Mas eu voltava mais arrebentado ainda. Muito mais arrebentado. Então, irmãos, por favor, não seja insensato. Seja sábio. Não foi à toa que certas coisas aconteceram. Então, Deus tem colocado esse caminho no deserto. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer um minuto de oração? É muito oportuno para expressarmos a nossa gratidão a Deus pelo maior milagre. O milagre da cruz, o milagre da redenção, o milagre da salvação. Jesus pagou o preço por nós quando não tinha mais jeito, não tinha mais condição. Deus não estava mais aceitando o sacrifício de bodes, de ovelhas, de touros, de aves. Está lá em Hebreus. Deus não estava mais satisfeito com esses tipos de sacrifício. Isso não agradava mais a Deus. E Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, Jesus. E estamos aqui hoje por causa disso. Então vamos agradecer. Pai, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, por este momento muito maravilhoso, ó Deus, o qual nós estamos reunidos como igreja, aqui nessa casa, prestando um culto de gratidão, de adoração, um culto a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por nos dar esta oportunidade e que cada dia possamos mais te servir em espírito e em verdade, independente das adversidades, da condição, independente daquilo que temos, independente de qualquer coisa, que nós jamais possamos nos esquecer deste sacrifício, deste amor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Estamos gratos por cada vida que o Senhor trouxe, pela vida das crianças, pela vida das mães. Obrigado pela nossa família. Obrigado, ó Deus, por aqueles que não vieram, mas o Senhor tem o alcançado neste momento. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Te louvamos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.